Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Margarete Monteiro, eu sou instrutora de treinamentos corporativos, eu sou palestrante, eu faço alguns trabalhos na área de marketing de serviços, customer experience, ouvidoria, fui executiva durante muitos anos em empresas nacionais e multinacionais e sempre buscando trazer relações de mais qualidade entre consumidores, entre clientes e prestadores de serviço entre as empresas, né? Essa relação de consumo sempre me interessou muito, eu sou pesquisadora também nessa área e buscando trazer a eficiência na relação de consumo, não só preservando o direito dos consumidores e também melhorando a gestão das empresas nessa relação. Então é um prazer que eu tô aqui para falar com vocês e eu queria começar perguntando se vocês sabem o que são NIPs. Provavelmente, se você já trabalha ou fez parte de uma operadora de saúde, ou é da própria Agência Nacional de Saúde, você sabe o que são NIPs, são notificações de intermediação preliminar. Normalmente é uma ferramenta consensual de resolução de conflitos criada pela Agência Nacional de Saúde para intermediar qualquer conflito entre beneficiários, que é assim que são chamados os clientes das operadoras de saúde, e as operadoras, né, entre os beneficiários e as operadoras. E a Agência Nacional criou essa ferramenta, que é uma ferramenta de consenso, né? É uma ferramenta tentando intermediar essa relação de modo que ela não se torne num processo fiscalizatório, sujeito a multas na agência, que prejudique de forma mais contundente as operadoras e ao mesmo tempo ajude os beneficiários a terem um maior suporte da agência nessa questão de dirimir conflitos entre operadoras de saúde e seus beneficiários, seus clientes, como eu falei. Se você é de uma operadora de saúde, você já deve saber que as NIPs, elas impactam na gestão, impactam no relacionamento com os beneficiários e principalmente é uma ferramenta que a ANS considera muito. Inclusive na resolução 1518, que fala de governança, existe um anexo que fala especificamente que as operadoras devem cuidar do volume de NIPs que elas recebem dos seus beneficiários. Então, falando nisso, eu vim aqui hoje dar três dicas práticas de como a gente pode, dentro das operadoras de saúde, minimizar, prevenir e reduzir o volume de NIPs. E eu começo falando da primeira dica, que é ouvir o seu cliente. É muito importante que você, na sua operadora, ouça o cliente. Parece uma coisa óbvia o que eu estou dizendo, mas ouvir com qualidade. No seguinte viés: por que um beneficiário, por que um cliente seu recorreu à ANS, a Agência Nacional de Saúde, na hora em que ele teve um problema com a sua operadora, ou que ele achou que a operadora não respondeu ou não atendeu a um pedido dele. Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. Por que as operadoras, de uma maneira geral, têm diversos canais de comunicação com o cliente, os call centers, os saques, as próprias ouvidorias, e por que o beneficiário escolhe a ANS para trazer a sua reclamação, a sua manifestação. Então, através de pesquisas, por exemplo, podem ser pesquisas contratadas externamente, tem uma série delas que podem ser feitas junto aos beneficiários, aos clientes que abrem notificações na ANS. Você pode perguntar diretamente, qualificar essa resposta para melhorar os seus processos internos. Você pode, por exemplo, levar numa reunião de board da empresa, junto aos executivos, algumas ligações de clientes gravadas, obviamente respeitando o sigilo da titularidade daquela informação, daquela manifestação, mas normalmente quando você leva essas gravações numa reunião, você sensibiliza muito outros executivos que não têm o mesmo conhecimento ou não lidam diariamente com clientes, você consegue trazer e sensibilizar de por que o teu cliente está procurando a Agência Nacional de Saúde para resolver uma questão e não está vindo
até a sua operadora, apesar dos esforços, apesar dos teus canais estarem abertos para esse tipo de manifestação. Então você consegue sensibilizar e consegue entender melhor como é que o cliente está pensando, o que levou ele nessa direção e não conversar primeiro com a operadora, ou às vezes já conversou com a operadora, mas não teve um retorno a contento, um retorno que o satisfizesse, e ele então resolveu procurar a agência. Então existem assim diversos tipos de pesquisa e de ações que você pode tomar para ouvir o seu cliente e entender melhor que quando você ouve o teu cliente, na verdade você está tendo uma consultoria, né, de graça, uma consultoria de como essa relação está se dando e por que ele está preferindo tomar esse tipo de iniciativa ao invés de procurar você, né? Então, essa é a nossa primeira dica para você começar a tentar minimizar a questão das NIPs na sua operadora. E aqui vai a segunda dica para te ajudar a prevenir e reduzir a questão das NIPs na sua operadora. E aí uma provocação, uma boa discussão. Eu pergunto para você, quem na sua operadora, qual a área responsável pela solução das NIPs? Essa é uma excelente discussão. E essa discussão a gente está levando para o nosso curso que nós estamos lançando, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. É uma das discussões importantes da gente entender, porque as NIPs, elas fundamentalmente, elas não podem ser responsabilidade de apenas uma área. Administrativamente, você certamente precisa dar a uma das áreas da tua operadora a função de responder as NIPs formalmente para a ANS e para o beneficiário. Mas estar atento às NIPs é uma função de toda a operadora. Nós, enquanto operadoras de saúde, nós temos diversos flancos abertos no processo de relacionamento com o nosso beneficiário, com o nosso cliente, que pode ensejar uma NIP. Nós temos, por exemplo, relações com laboratórios, com hospitais, com médicos, a nossa própria relação administrativa com o nosso beneficiário. Então, esses são momentos que a gente chama de hora da verdade, né? A hora que ele precisa do serviço, a hora que o cliente, o beneficiário vai se relacionar conosco, com os serviços que a gente presta, e tudo isso são potenciais riscos de problema, de algum tipo de mal entendido, de algum tipo de procedimento não resolvido. Então, são momentos, como eu falei, que a gente chama da hora da verdade, que podem ensejar uma NIP. Então, é importantíssimo e fundamental que toda empresa, fornecedores, prestadores de serviço, não só as operadoras, mas também quem são contratados para fornecer serviços, estejam muito atentos à questão dos riscos da notificação de intermediação preliminar. Isso é fundamental para que todos estejam imbuídos desse desejo de prevenir e reduzir NIPs na hora que estiver no relacionamento com o beneficiário. Então, para isso, a gente faz uma discussão muito interessante no curso que a gente está lançando, que é exatamente quem na sua empresa é responsável por atender as NIPs. Uma das alternativas que a gente tem são as NIPs sendo atendidas por ouvidorias. Sim, algumas operadoras optam pelas NIPs serem atendidas dentro das suas ouvidorias, o que é muito bom, mas é preciso também estar atento que a ouvidoria sozinha ela não dá conta de resolver as NIPs necessariamente. Ela pode resolver administrativamente, né, acolher a manifestação e depois devolver a resposta para a ANS, mas ela sozinha não consegue dar conta de todos esses flancos que eu mencionei abertos entre prestadores de serviço, entre hospitais, laboratórios, médicos, call centers, enfim, todo esse arcabouço de relacionamento, de canais de relacionamento que a gente vai tendo com o cliente e que podem ensejar algum tipo de insatisfação e que venha resultar numa NIP. Então, a ouvidoria ela pode ser um grande aliado dentro da sua empresa para auxiliar na redução de NIPs, na medida em que pode acompanhar, pode sugerir melhorias de processos para redução de NIPs,
elas podem fazer pesquisas junto a outras áreas para saber como é que está esse relacionamento com o cliente, olhar que tipos de NIPs vêm sendo abertas, né, dentro da operadora, ajudar a classificar essas NIPs para que haja uma prevenção e uma redução. Então, nesse momento, as ouvidorias são fundamentais e eu te conto um pouco mais como que a gente pode fazer isso dentro do curso que a gente está lançando. E, finalmente, a terceira dica que eu trago para você na prevenção e redução de NIPs é usar a tecnologia como uma grande aliada para te ajudar a ter controle sobre as NIPs que chegam na sua operadora e as NIPs que precisam ser respondidas para a Agência Nacional de Saúde e também para o beneficiário. Então, o controle de prazos dessas NIPs é fundamental para que você não corra o risco de ter uma sanção da ANS passível de multa, passível de uma ação fiscalizatória mais contundente, onde você pode ser alvo aí, a tua operadora pode ser alvo aí de um processo administrativo junto à ANS por não cumprir prazo ou não responder a uma NIP. Então, é fundamental que você tenha a tecnologia como uma grande aliada. E principalmente nesse controle de prazos, os prazos que as NIPs têm são prazos diferenciados para NIPs assistenciais, não assistenciais, entre 5 e 10 dias. Tem prazos também para que a operadora responda ao beneficiário. Então, esse controle, como eu disse, é fundamental. E você precisa contar com um sistema que seja confiável, que te traga não só esse controle, mas também relatórios para que você possa melhor gerenciar essa prevenção, usar a tecnologia para te ajudar a fazer a gestão desse processo, não só a parte operacional, mas também a parte estratégica, onde você vai ter os relatórios estratégicos extraídos e poder usar isso para melhorar a gestão da tua operadora. Então, você pode também contar com o sistema da OMD Soluções, para te ajudar nesse processo, né? Então, pesquisa e conheça um pouco mais desse sistema, que eu acho que pode te ajudar muito nessa condução das notificações de intermediação preliminar. Bom, pessoal, vocês já devem ter percebido que trabalhar a notificação de intermediação preliminar, as NIPs, pode ser um processo crítico, mas também um caminho interessante para que a gente melhore os processos internos das operadoras e a própria gestão, né? Junto aos beneficiários e dentro da própria operadora. Então, é muito importante a gente pensar na NIP como uma solução, uma ferramenta de mediação de conflitos. É importante porque isso reduz custo. Enquanto você está na mediação, você está com custo reduzido, evitando uma judicialização, que os custos são muito maiores, evitando um processo administrativo passível de multa pela ANS. Então, enquanto você conseguir fazer essa gestão dentro de casa, digamos assim, dentro da tua operadora, você pode trabalhar e pode ter na NIP uma aliada. Mas o objetivo também é ter esse volume de notificações de intermediação preliminar reduzida ou prevenir que ela não aconteça. Então, eu te convido para você participar do nosso curso em parceria com a OMD. Eu estou lançando esse curso de prevenção e redução de NIPs, e ali vocês vão ter discussões muito interessantes e a gente sugere uma série de ações internas que você pode fazer junto da tua operadora, e ações externas que você pode fazer junto ao beneficiário, com o objetivo de prevenir e reduzir as NIPs. Vocês vão entender melhor o grande papel que as ouvidorias podem ter nesse processo e podem ajudar e muito nessa questão da gestão das NIPs na operadora. Então, vem comigo, que eu te espero lá no curso e vou ter o máximo prazer de compartilhar com vocês algumas das nossas experiências. Eu espero até aqui ter ajudado você. Um grande abraço.